Boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez nós somos agradecidos a Deus por mais essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos em sua presença. Amém. Graças a Deus que nós temos esse expediente, temos esta forma, esta maneira de nos achegar ao Senhor, mesmo a gente não podendo nos deslocar para os templos. Estamos aqui para juntos nos reunirmos com você, com a sua família, em sua casa, para adorar o nome do Senhor. Antes de nós iniciarmos, então, a parte do louvor, nós vamos orar a Deus. Nós vamos colocar alguns motivos de oração diante do Senhor. Temos vários, mas vamos orar para que o Senhor estenda a sua mão e venha tocar cada vida nesta hora pelo poder do nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante da tua santa presença nesta noite, adorando e bendizendo o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, todo louvor e toda majestade, poder e domínio. Não há outro Deus além de ti, não há outro Senhor além de ti, que seja digno de ser adorado e exaltado. Que as nossas vidas, ó Deus, colocadas diante do Senhor, possa receber o perdão do Senhor dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Nós confessamos isso diante do Senhor, para que nada, Senhor, venha a ser como obstáculo ou acusação do inimigo, para tentar roubar este momento tão glorioso, tão sublime em nossa vida. Queremos colocar diante do Senhor como temos colocado os nossos irmãos. Queremos colocar a nossa irmã Sueli, meu Deus, que tem vencido, meu Deus, uma grande etapa do Covid. Mas ainda, Senhor, está precisando fazer, Senhor, ó Deus, fisioterapia de respiração e ainda uma série de recuperação no seu corpo físico, Senhor, que ficou muito tempo parado. Mas nós, Senhor, declaramos saúde sobre o corpo dela pelo poder do nome de Jesus, e que o seu pulmão venha voltar pelo poder do nome do Senhor à normalidade. Pai, oramos a Deus também, Senhor, pela Magda, Senhor, está com problema no ombro e no joelho, Senhor, que ela ainda precisa passar por uma cirurgia, mas eu creio no poder do teu nome, Senhor, que é poderoso para tocá-la nesta hora, Senhor, e ela não tenha que passar por esta cirurgia, meu Deus. Deus, toca nos seus joelhos, ó Deus, para que ela possa se locomover, Senhor, ter saúde, Senhor, para adorar o teu santo nome. Abençoa ela e toda a família, Senhor amado. Colocamos diante do Senhor a irmã Maria, Senhor, Deus, que passou por uma cirurgia, Senhor, ó Deus, de tanto risco, Pai, mas o Senhor deu vitória, Senhor, para que ela pudesse sair do hospital. E agora, Senhor, nós oramos para que o Senhor, ó Deus, venha estender a sua mão, para que a sua recuperação, Senhor, seja rápida, Deus, e que ela vença, Senhor, a ansiedade que há no seu coração, meu Pai, que faz com que ela, Senhor, ó Deus, sinta falta de ar ou outras coisas que ela possa sentir. Deus, põe a tua mão. Nós oramos em nome de Jesus, que a mão do Senhor venha ser derramada sobre a vida dela. Oramos, Senhor, pela vida de cada uma das pessoas que tem recebido o diagnóstico de câncer, tem recebido o diagnóstico, ó Deus, assim como a Fabíola, Senhor, que recebeu o diagnóstico de câncer, meu Deus, que o Senhor toque agora nesta hora. Nós declaramos que este câncer venha secar nesse lugar, venha ser desarraigado dentro do lugar onde ele está, para que haja saúde sobre o corpo da serva do Senhor. Aqueles que receberam o diagnóstico de Covid, Pai, outros que estão na UTI, nós aqui cremos no poder do nome de Jesus, cremos no poder da oração, porque a tua palavra diz que muito pode, Senhor, ó Deus, por sua eficácia a oração do justo. Não, Senhor amado, que o homem em si mesmo é justo, mas ele é justificado pelo sangue de Jesus, porque crê no nome de Jesus, e aí ele então é justo, Pai. Então a tua palavra diz que é poderosa a oração daquele que é justificado pelo Senhor. Por isso nós oramos e declaramos cura sobre esse corpo, em nome de Jesus. Senhor, visite cada lar, cada família, Senhor. Ó Deus, abençoa grandemente, Senhor, para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Vamos então louvar o Senhor. Amém.
Aleluia, glória a Deus. Esse louvor, né, diz: levantamos a nossa voz na certeza de que ouves o clamor. Amém. E é nessa certeza que nós fizemos essa oração, né? Pedindo ao Senhor que visite as pessoas que estão doentes, que visite as pessoas que precisam de cura, né? Porque a cura do Senhor, ela vai alcançar essas vidas. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não iremos buscar.
Esse louvor diz assim, né? Como fez em Pentecoste, vem, aviva-nos. Não adianta a gente ter uma atitude passiva, ter uma atitude acomodada e querer um avivamento no nosso bairro, na nossa casa, nas nossas famílias, nas nossas cidades. A gente precisa se movimentar, a gente precisa clamar ao Senhor. É o que nós precisamos fazer. E é isso que Deus espera de nós, que a gente clame pela nossa cidade, clame pelo nosso bairro, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Glória a Deus, algo novo. Glória a Deus. Você está precisando de algo novo na sua vida? Então clame ao Senhor. A palavra de Deus diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Queremos mais de ti. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo,
Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, nós precisamos ser incendiados pelo Teu Espírito, Senhor. Oh, Senhor é aquele que faz toda a diferença, Senhor. Honrado seja Teu nome. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso abrigo, é a nossa âncora. Oh, glória a Deus, glória ao Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Proteger.
desliguei tudo Ela ali, tipo falou inclusive a assim, luz. calma. Para de tocar, Eliada. Aqui que tá baixo demais. Glória a Deus. Tô aqui de novo. Glória a Deus. Bom, eu espero poder compartilhar para vocês e tornar claro para vocês, assim como tornou para mim, né, no meu coração, quando isso foi incendiado no meu coração. Mozinho, ajuda o meu pai a ligar. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês no versículo... Não tá. Tá com mau contato. Tá com mau contato. Acho que é ali, ó. Ali não. Não, é ali mesmo na parede. No capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 13. Ele mudou. É por isso que eu queria cantar o louvor do Emaús e mais Por causa do... os tocadores que tocam não tocaram pra mim. Tudo bem, tá ótimo. Então vamos lá, né? Lucas 24. Isso. Capítulo 24, versículo, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" E eles pararam com um jeito triste, e um deles chamado Cleófas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e nossos líderes os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo, não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Senhor Deus e Pai, nós
nos colocamos diante da Tua presença neste momento, Senhor. Já estamos, Senhor. Ó Deus querido, e pedimos a Ti que venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva, Senhor. A Tua palavra, Senhor querido, que é como espelho para nós, Senhor. Ó Deus, pedimos a Ti, Senhor, que o nosso coração possa ser incendiado, Senhor querido. Ó Deus querido, pela Tua presença, Senhor. Ó Deus, e que possamos ter, Senhor, a clareza, Senhor querido, do Teu amor, Deus, por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. É interessante, né, que uma coisinha antes de eu começar a palavra, é que Jesus, ele tem um jeito de tratar com cada pessoa, de se mostrar para cada pessoa, né? Então, para estes homens, ele fez dessa maneira. Para os discípulos, ele chegou como? Ele chegou lá e disse, seja a paz com todos. Ele simplesmente apareceu. Ele não se escondeu, nada. Ele simplesmente chegou e todo mundo viu que ele era Jesus. Mas para esses homens, não. Para esses homens, ele chegou e começou a conversar com eles como se ele não fosse o próprio Messias. Tudo isso porque Deus conhece o coração de cada pessoa, conhece a personalidade, conhece a sua maneira de crer. Então ele trata de formas diferentes com cada um de nós, que é a multiforme graça de Deus, né? E aí, através dessa palavra aqui, começou a arder no meu coração um pouquinho antes. Eu fiquei sabendo de um testemunho de uma pessoa muito próxima de nós, algo muito pequeno, mas que encheu meu coração de tanta alegria de ver assim, como que Deus, ele tem detalhezinhos que Deus faz e faz a pessoa, né, se despertar. Como para esses discípulos, para esses homens que não eram discípulos, mas seguiam Jesus, quando Jesus partiu o pão, foi suficiente para eles perceberem que era Jesus. A presença dele. Isso, não ser Jesus, né? Então, às vezes a gente espera, muitas vezes, que Deus se mostre a alguém através de algo assim muito... E na verdade não, muitas vezes Deus vem com um detalhezinho, e é aquele detalhe que faz a pessoa despertar para Jesus. E aí quando a pessoa me contou esse testemunho, meu coração se alegrou demais, eu chorei muito de ver como o cuidado de Deus. E aí eu me lembrei do louvor do Emaús, que fala, né, de que ele é tão sábio, é infinito em amor, ele é tão manso. E eu falei, cuida dos corações. Eu falei, nossa, realmente, como que Deus cuida? E aí me fez chegar na parte principal dessa mensagem, que é o amor de Jesus, né? Que ele nos cerca com o amor dele de uma tal maneira. Mas por que ele faz isso? Então, o que eu comecei a escrever é o seguinte, que nós fomos feitos para enxergar o amor dele. Adão foi criado unido a Deus. Não existia separação, não existia divisão, tanto é que todas as tardes Deus passava ali com Adão, conversando com Adão, porque Adão não foi criado para viver sozinho, viver separado de Deus. E nós não fomos criados para viver separados de Deus. Nós fomos criados para viver unidos a Deus. Até o Ricério comentou comigo, agora antes do culto, ele disse, quando aconteceu o pecado, foi como se tirasse um pedaço de nós, foi como se arrancasse um pedaço de nós. Então nós andamos por aí, antes de Jesus, um meio manco, o outro sem braço, o outro sem orelha. Por quê? Porque está faltando um pedaço. Nós não somos completos sem Jesus, né? Então nós fomos feitos para isso. E por que então Deus, ele começa a agir dessas maneiras, cercando a gente dessas maneiras? Estes homens foram cercados por Jesus. Eles foram cercados. Jesus chegou ali de mansinho, e quando eles perceberam que era Jesus ali, nossa, eles lembraram, nosso coração queimava, né? Então é por isso, né? E aqui, olha, na nossa natureza, né? Assim como esses homens, o coração deles queimava por Jesus, assim é a natureza do homem que geme pela presença de Deus.
A nossa natureza perfeita, não a natureza pecaminosa, não a natureza aqui dessa terra, mas a nossa natureza, ela geme por Jesus, né? Assim como o coração deles queimava. Então, nossa natureza foi criada, ligada a Ele. E aí, o que fez com que houvesse essa ruptura? Foi o pecado. Então, quando Adão e Eva escolheram comer daquele fruto, que não era simplesmente isso, mas quando eles fizeram essa escolha, então houve uma ruptura. E como então ligar novamente? Através de Jesus. Jesus é o conector, né? É o que nos liga a Deus. Tem até uma peça que fala, né? E vós, quem diz que eu sou? Que é do... quem dizeis que eu sou, lá do... como é que é, amor? Companhia Real de Teatro. E aí fala, né? Meio homem e meio Deus, né? Então, Jesus, ele veio até a terra, morreu por nós, então ele, da mesma maneira que ele tem o entendimento de quem nós somos, por isso ele nos liga a Deus. Às vezes é um pouquinho difícil de entender, né? O processo, então existe um processo do reconectar a nossa natureza a Deus. E esse processo é que nos prepara para vê-lo. O processo arranca de nós a arrogância e a independência que cega a gente. Então, qual que é o processo? Apanhar, né? A luta, a dificuldade, né? São tantas coisas que acontecem na vida do ser humano e a gente muitas vezes não consegue compreender. É por isso que enquanto existir mundo, enquanto nós estivermos nessa terra, vão haver dificuldades, vão haver problemas. Porque são todos eles iscas de Deus para nos levar até Ele. Porque esse testemunho que eu falei, a pessoa está vivendo uma situação muito difícil financeira. Ela vivia assim no alto ali, tinha tudo que ela precisava, financeiramente falando, o que ela gostava de comer, ela ia lá e comprava. Ela não precisava desejar aquilo, que se ela desejasse, ela já estava lá comprando. Ela não precisava juntar moedinhas para ver se conseguia comprar. Não, ela tinha isso à mão e de repente tudo isso foi tirado dela. Junto com tudo isso que foi tirado dela, o processo foi arrancando dela toda a independência, toda a arrogância e foi fazendo com que ela chegasse ali no pontinho certo de Deus vir e falar com ela de uma maneira tão simples, de uma maneira tão maravilhosa. Então, quando aconteceu dela ter o seu desejo, sem ela ter falado para ninguém, alimentado de algo que ela tinha quando... Eu não posso falar aqui, gente, abertamente, né? Porque para preservar a pessoa. Mas quando ela teve a sua necessidade suprida, o que ela disse foi: a gente se sente tão amado, a gente se sente tão querido. Então é isso que Jesus faz em nós. Ele faz as coisas de uma forma, de um detalhe, de uma precisão, faz a gente sentir-se amado por Jesus. Porque é assim que Ele nos reconecta, é assim que Ele nos liga novamente a Deus. Quando Ele reparte o pão ali para aqueles homens, aquilo ali foi como uma figura: olha, eu dou de mim a você. Eu dou de mim, eu tiro de mim para você. Porque Jesus é o que? É o pão partido, a morte. Jesus foi partido, Jesus foi morto, crucificado por amor a mim e a você. Então quando Jesus faz aquilo, os olhos deles se abrem. Ou seja, eles entenderam ali como uma mensagem. E é o que acontece comigo e com você. Quando Ele dá dele para nós, quando Ele reparte dele para nós, nós entendemos claramente que Jesus nos ama. E a gente está num mundo cheio de desamor, de intolerância, de impaciência. Ninguém gosta mais de ninguém. Essa semana uma pessoa postou, uma familiar minha postou um negócio que eu discordo plenamente, dizendo: aprenda a viver sozinho. Aprenda a viver sozinho, porque quando vier o problema,
Ninguém vai estar com você. Você vai ter que resolver sozinho. É uma mentira do capeta isso. É uma mentira de Satanás. Os homens podem nos deixar muitas vezes, mas Deus nunca vai nos deixar. Ele nos cerca. Ele nos cerca. Ele não abandona ninguém. Porque Ele tem um intuito de nos ligar novamente a Ele. Nós andávamos cegos totalmente sem perceber Jesus. E aqui, né? E a nossa natureza perfeita, então, o reconhece. Quando Jesus dá para nós um pedacinho dele, algo dele, então a nossa natureza reconhece, a nossa natureza perfeita. É Jesus, é o Pai. Então tudo muda, porque o pecado nos afasta de Deus, nos tira da comunhão, faz a gente se sentir sozinho, faz a gente muitas vezes se sentir abandonado, jogado fora, rejeitado, faz a gente se sentir dessa maneira. E Jesus é o contrário, faz a gente se sentir parte, faz a gente se sentir amado, querido. Muitas pessoas passam por rejeição a vida toda, passa rejeição familiar, passa rejeição por amigos, amizades, enfim. E Jesus, ele vem e abraça. Quantas são as pessoas que viviam uma vida de rejeição e Deus coloca muitas vezes numa família que ama demais até, né? Por quê? Porque Jesus, ele vai cercando tudo isso para fazer a gente se sentir o quê? Amado, ó. Eu amo você, sou eu. Vem para mim. Vem para mim, eu sou Jesus, né? Então, ele tem dado a nós, através da sua morte, a oportunidade de nós nos religarmos a ele. E aí eu convido a você a pensar nessa noite o que Deus tem usado para você se reconectar. Porque tem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Embora a gente tenha aí internet, televisão, rádio, o que for, para falar de Jesus. Mas vamos colocar assim. Nunca ouviram falar de Jesus, mas existem pessoas que já ouviram falar de Jesus e que muitas vezes, por conta das coisas dessa vida, deixaram Jesus e voltaram a se imundiçar no pecado. E aí a gente vai lá para o filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo. O filho pródigo não precisava de nada. Ele tinha amor, ele tinha cuidado, não faltava nada a ele, mas ainda assim ele quis ir embora. Ele quis ir embora. E o pai, com muita sabedoria, deixou. Muitas vezes a gente acha assim que o não deixar fazer, não deixar ir, vai proteger. Mas não, tem momentos em que a gente precisa deixar ir. Vai. E as situações que acometeram ele depois daquilo tudo, quando ele estava ali desejando comer a comida dos porcos, fez ele lembrar: eu tenho um pai. Fez ele se reconectar: olha, eu tenho um pai. E ele, até os funcionários dele, ele trata melhor do que isso aqui. Então eu vou lá e vou me humilhar e vou pedir perdão para ele, e ele pode me deixar como um funcionário dele mesmo. Porque eu vou ser melhor tratado lá do que aqui. Ele conhecia o caráter do pai, ele conhecia a natureza do pai e sabia que ele era bom. Então o que é que tem feito você se separar de Deus? Já chegou, será o momento de você lembrar quem é o teu pai e lembrar que ele é bom, e ele é bom não só para os filhos, mas ele é bom para todo mundo, porque a misericórdia de Deus, ela vem para todos, ela vem para os maus, ela vem para os bons, ela vem para quem não gosta dele, para quem rejeita ele, e vem para aquele que ama. A gente tem vivido um tempo aí horroroso, que as pessoas fazem de tudo para dizer: Deus, eu não te quero na minha vida. Porque aquilo que o Senhor coloca como regra
é muito pesado para nós, então a gente quer viver mesmo essa vida suja, essa vida mundana, é isso que a gente quer. E ainda assim, todos os dias o sol brilha sobre essa pessoa. Ainda assim, a chuva cai para essa pessoa. Ainda assim, muitas delas têm vivido abastadas na sua mesa. Muitas delas têm família para voltar para casa. Tudo isso por causa da misericórdia de Deus. Amém. O que é que tem feito? Qual é o chamariz de Deus na tua vida aí? Começa a pensar, porque talvez você esteja vivendo uma situação que você não está compreendendo. Você está pensando assim, eu sou vítima disso, porque eu não tenho motivo para estar passando isso. Quantas são as vezes que a gente passa por luta que a gente pensa assim, ai, mas eu não precisava estar passando isso. Eu não precisava. Quantas são as vezes que a gente passa por isso? E talvez você esteja fazendo essa pergunta. E eu quero dizer para você, essa situação que você está passando é o chamariz de Deus para você se reconectar a Ele. Para você lembrar que você tem um Pai, que você tem para onde voltar. Então volte para onde você não deveria nunca ter saído. Tem um louvor que eu antes de ler novamente, porque isso faz 2 semanas que tocou no meu coração isso. Eu fui ouvir agora, né, que eu me lembrei, e aí é do Felipe Valente, a canção de Quem Fica. Aí ele fala, né, sobre o filho pródigo. Então eu vou ler para vocês só, né? Um dia olhou meus olhos e disse sem pudor: não há prazer algum em te amar. Transpassou meu peito, me dividiu em 2, devolvendo o anel que um dia dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar. Levou as roupas, mas ficou o teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama, facilmente me deixou. Mas como te deixar? Então, quantos de nós viramos as costas para Deus? Quantos de nós falamos sem pudor? Não há prazer algum em te amar, Deus. Não há. Aí ele diz assim: sela o teu cavalo para correr. Ninguém pode te prender. Ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder. Não há como se esconder do meu amor. Então, a gente pode fugir, mas a gente não consegue se esconder desse amor de Deus tão maravilhoso. E aí no final ele diz: olha, volta a hora que você quiser. O anel ainda é seu. E o armário ainda está vazio. Há um lugar na mesa para você. Como posso me esconder? Ou me esquecer do meu amor por você? Isso é Deus falando pro filho pródigo, né? E é isso. A gente muitas vezes é tão duro, né? E se distancia de Deus por conta das coisas dessa vida. Mas Deus quer dizer para você nessa noite: volta. O anel ainda é seu. Volta. O armário ainda está vazio. Volta. Há um lugar na mesa para você. Porque o pai do filho pródigo, ele esperava todos os dias ali. E assim é Deus. A gente pode entender um pouquinho o amor de Deus quando a gente é pai e mãe, né? O amor que a gente tem pelos nossos filhos. E quando a gente vê os nossos filhos tendo atitudes incoerentes, que não condizem com o amor que a gente dá para eles. Como isso fere a gente, como isso dói na gente. Mas maior amor ainda é a gente olhar isso e confiar de que Deus vai trazer de volta. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, Louvado seja Deus. Quem precisa mais? Quem precisa mais da porção que Deus nos dá? A sua palavra é poderosa. Ela fala. Deus fala todo tempo ele fala com a gente.
A gente é que tem que dar ouvido. A gente tem que entender que Deus está chamando a nossa atenção para Ele. Muitas vezes a gente não quer olhar para Ele. Muitas vezes a gente não quer prestar atenção. A gente está tão absorvido. A gente está tão ocupado com tantas coisas que a gente deseja, que a gente quer, que a gente faz, com as nossas construções, com as nossas compras, os nossos bens e afazeres que a gente não presta atenção que Deus está falando com a gente. Nesse momento, Deus falou com você, falou comigo. Vamos dar ouvido a Ele. Às vezes a gente pode não reconhecer que Ele está falando com a gente como os discípulos. Mas se você sondar o coração aí, ao seu interior, você vai perceber que as palavras que foram faladas aqui nessa noite, elas estão ardendo no seu coração. Sabe o que significa isso? Deus falando com você. Nós agradecemos a Deus por esta grande oportunidade em que Deus nos tem dado. De mais uma vez nos reunimos em sua presença. Deus sabe como fala conosco e como Ele nos rega com esse amor tão grandioso. E nós somos gratos porque Deus tem cuidado de nós, tem cuidado de você, mesmo com todos os problemas que você possa ter, Ele tem cuidado de você, Ele continua cuidando. Mesmo no meio da tempestade, Ele continua cuidando. Mesmo no meio de tantas situações que você pode não entender ou não compreender, Ele está cuidando e Ele vai te levar para perto dEle. Amém? Nós agradecemos a tua companhia, que você tem estado conosco. Nós louvamos a Deus por estar com a gente aqui, nos prestigiando ao Senhor, oferecendo esse culto a Deus. Não é a nós que você prestigia, não. Você prestigia ao Senhor quando você senta na sua sala para adorar a Deus com a gente. Que Deus possa te abençoar nesta noite e dê um final de semana maravilhoso. Eu quero convidar você a estar conosco na terça-feira, às 20h30, no nosso culto em casa. Nós vamos agora compartilhar esse vídeo, esse culto, no Facebook e vamos salvar ele no YouTube. Você pode também entrar no nosso canal do YouTube, se inscrever lá. Tem quase 210 vídeos de ministração poderoso, sabe, que Deus tem dado a cada um daqueles que ministram aqui no nosso culto em casa. Então até terça-feira, às 20h30, em nome de Jesus. Terça e sexta, né? Como hoje, mas terça agora nós te esperamos. Amém? Até lá então. Amém.